Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Naira Andere. Vamos só ver aqui se... Queria saber um pouquinho de vocês. Temos estudante de odontologia aqui. Temos periodontistas aqui. Legal. E temos estudante, né? De pério aqui. Algumas carinhas eu já conheço. Tá ótimo. É um prazer estar aqui. Eu sou cirurgiã dentista pela Unesp, de São José dos Campos, apesar de ser nascida aqui em São Paulo. Fiz mestrado em microbiologia e imunologia pela Unesp e doutorado em periodontia pela mesma instituição. Coordeno um curso de imersão em cirurgias plásticas periodontais no Instituto Salles, em São José dos Campos. Sou professora da graduação da Faculdade Anhanguera. Sou professora da especialização de periodontia do SENAC, junto com a professora Vitória Lima e a professora Maristela Lobo. E hoje eu divido muito meu tempo em área na parte de docência e na parte clínica. Hoje, deixa eu... Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos, né? Espero que a gente possa contribuir de alguma forma aí com vocês. Quem tiver dúvida também, quiser trocar ideia, tanto durante quanto no final, estamos aí abertas também para esclarecer eventuais dúvidas. Eu sou a professora Vitória Lima. Formei também lá em São José dos Campos, junto com a Naira, não exatamente no mesmo ano, né, que ela foi minha veterana, mas a gente também vim de São José, fiz a graduação, mestrado e doutorado na área de periodontia, depois fiz a minha especialização na parte de implantodontia também, para complementar, e hoje estou junto lá no corpo docente da especialização, coordenada pela professora Maristela Lobo, lá no SENAC. Prazer tê-los aqui e estamos aí abertos para essa aula. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica periodontal, na atualidade. O objetivo dessa aula é trazer para vocês o que a gente faz na especialização, o que os nossos alunos fazem na especialização, qual é a nossa filosofia de trabalho, tá? Bom, eu coloquei plástica em cinza porque eu acho que ela ganhou força entre os pares, né, entre os outros dentistas, mas para alguns anos, né? Antes falava-se muito em periodontia, em tratamento de doença. Eu comecei a pensar em fazer periodontia e ir para essa área há uns 12 anos atrás. Todo mundo falava, nossa, você vai fazer pério? Pério é só tratamento de doença. Quando a gente via cirurgia associada à periodontia, era cirurgia para tratar, por exemplo, bolsa residual. Então, a gente via mais ou menos esse tipo de situação na clínica. Um paciente... depois de um tratamento ativo de doença periodontal na parte não ativa, ele ia muitas vezes para a cirurgia periodontal e vai para a cirurgia periodontal muitas vezes, mas associada a um tratamento de doença, tá? E por mais que a gente seja conservador nessas cirurgias, muitas vezes a gente tem sequelas estéticas, tá? Então a gente consegue perceber muito bem essa situação nesse caso. E talvez as sequelas estéticas trazidas pela cirurgia periodontal, ela deixa bem claro a função estética do zênite gengival. Ela deixa claro como o zênite gengival, como o formato da gengiva, ele pode trazer e traz harmonização orofacial. Agora a gente entra em cirurgia plástica periodontal. Outro fator, né, que eu acho que deixou forte a plástica periodontal foi a interdisciplinaridade. Então, a relação entre a odontologia restauradora com a periodontia. Se a gente olhar esse caso, o dente que chama mais atenção é o dente 11, certo? Normalmente, quando a gente tem problema no dente 11 ou 21, por causa da simetria, ele grita. E a primeira coisa que a gente pode pensar é em trocar essa faceta em resina composta que, sim, está com inúmeros problemas, né? Tem problema de translucidez, tem problema de cor. Mas será que se eu trocar essa faceta de resina, eu vou gerar realmente equilíbrio estético para esse paciente? Será que o problema está só na faceta de resina desse paciente? Ou será que antes eu tenho que lançar a mão de uma cirurgia gengival? Então, a partir da cirurgia gengival, né, e de tudo que a cirurgia gengival traz, eu consigo entender que eu preciso seguir alguns parâmetros estéticos para eu realmente entregar estética para esse paciente. Então, hoje a gente sabe, não vamos entrar muito em sorriso gengival, mas a gente sabe que para eu conseguir estética no paciente,
O zênite gengival do incisivo central, ele tem que ter a mesma altura do canino e o lateral tem que estar 1 milímetro abaixo. O zênite gengival do incisivo central e do canino, ele tem que estar distalizado, não centralizado como é no lateral. Então, são todos parâmetros clínicos estéticos que a gente tem que seguir para eu realmente ter a harmonia do sorriso do paciente. Mas, cirurgia plástica periodontal não é só sobre remoção de gengiva, gengivectomia, gengivoplastia, osteotomia, restabelecimento do espaço biológico ou hoje tecido de inserção supracristal. Não é só sobre isso. Então, um grupo, né, lá em 2016, a equipe do Rio Grande do Sul fez um estudo para avaliar o impacto da recessão gengival na qualidade de vida do paciente. E uma coisa que a gente já sabe, e eles concluíram no estudo, é que a recessão gengival ela tem um impacto negativo na qualidade de vida do meu paciente, quanto à hipersensibilidade dentinária e estética. Ou seja, no consultório hoje, não chega só paciente para a gente fazer gengivectomia, aumento de coroa clínica com finalidade estética. Chega paciente, existe muita demanda de paciente para a gente corrigir problemas como recessão gengival. Então, essa é uma paciente dentista e a queixa dela era que ela tinha recessão gengival e isso incomodava a estética do sorriso dela. Mas quando ela sorri, a gente não percebe essa exposição de raiz, porque ela está tão condicionada a esse sorriso social, mas quando ela dá um sorriso espontâneo, a gente consegue observar com mais nitidez essa exposição de raiz 12, 13, 14, não consegue? Ela tinha queixa de hipersensibilidade dentinária, mas a principal queixa dela não era essa, era estética. E aí, como que a gente resolve essa situação? Será que a gente coloca resina composta na cor da gengiva? Será que a gente consegue fazer uma cirurgia? Pensando em estética, talvez eu entregar a gengiva de volta no lugar onde ela estava, no sentido coronal, seja realmente a melhor saída. Então, a gente vai tratar nessa aula alguns pontos para vocês entenderem por que fazer recobrimento radicular, quando fazer recobrimento radicular, qual que é a previsibilidade do recobrimento radicular. Um dia um professor falou assim para mim, a gente demora 5 anos para aprender uma técnica cirúrgica, ou 5 anos para eu realmente ser excelente naquela técnica, mas são 30 anos para eu saber quando não fazê-la. E isso é muito verdade. Você saber sobre previsibilidade é um passo, um degrau, para você não ter 30 anos de profissão para saber quando não indicá-la. E sobre as técnicas cirúrgicas. Então, quais são ali o que a gente pode usar de técnica cirúrgica para resolver a maioria dos casos clínicos? Então, para responder a primeira pergunta, que é por que tratar recessão gengival? Esse aqui é um gráfico de variação de pH bucal. Todo mundo conhece, a gente vê muito na graduação, né? E a gente sabe que o pH crítico é, alguém lembra? 5,5. 5,5, certo? O que acontece durante o dia quando a gente se alimenta? Esse pH ele cai a um nível abaixo de 5,5. No café, no almoço, no cafezinho da tarde. A questão é que hoje, muitos pacientes, eles deixam esse pH cair abaixo do nível crítico, que é quando começa a desmineralização dental, muitas vezes durante o dia. O paciente acorda, toma um café da manhã, come uma bala, come um chocolatinho, aí que ele vai almoçar. Então, são muitas quedas abaixo do 5,5. E o que a gente sabe e precisa lembrar? O esmalte dentário, ele sofre dissolução num pH de 6,5 e em presença de flúor, num pH de 5,5. E a raiz, que é uma estrutura dentária, uma parte dentária que não foi feita para ficar exposta em boca, ela começa a ter dissolução no pH de 5,5 e em presença de flúor ela aguenta um pouco a mais, no pH de 4,5. Isso quer dizer duas coisas. A primeira, pacientes com recessão gengival devem, obrigatoriamente,
usar cremes dentais com flúor. Porque se vocês observarem algumas águas, olhar no rótulo de algumas águas, por exemplo, a água Bonafonte, ela tem um pH de 5,5. Isso quer dizer, meu paciente com recessão gengival, que não usa flúor, enquanto ele toma água Bonafonte, ele perde a estrutura dentária. Então, eu respondi a primeira pergunta, por que eu trato recessão gengival? Agora, por que eu tenho que fazer uma cirurgia no meu paciente? Porque eu poderia recobrir essa raiz com uma resina composta. Por que eu tenho que fazer recobrimento radicular? Então, primeira coisa, se a gente pegar uma revisão sistemática e meta-análise do Chambrone e o Tatakis, eles observaram o seguinte: recessões não tratadas em indivíduos com boa higiene oral têm alta probabilidade de progressão durante o tempo. Ou seja, você pode colocar uma resina. O que você vai ver durante o tempo? Essa recessão vai aumentar. Meu paciente chegou com recessão. Será que eu posso preservar? Pode, você vai ver ela aumentando no seu consultório. Não sou eu que estou falando isso. A gente sabe, deixou recessão, ela vai aumentar durante o tempo. Quando fazer recobrimento radicular? Porque nem em todos os casos eu consigo lançar mão de técnica cirúrgica. Então, quando, em que momento, eu sei que se eu fizer o recobrimento radicular, eu vou ter um resultado cirúrgico satisfatório. Eu tenho que saber os tipos de recessão gengival. Primeiro tipo, segundo a classificação de Cairo, a última classificação que a gente teve, de acordo com a nova classificação das doenças periodontais, RT1, seria a melhor recessão. Uma recessão sem perda de inserção interproximal, onde a junção esmalte-cemento não é visível na mesial ou na distal. Isso é claro, porque se eu tenho tecido mole interproximal, eu realmente não consigo ver a junção esmalte-cemento. Eu só vou ter, então, recessão em face livre, na vestibular. Isso seria uma RT1, ok? RT2, quer dizer, a recessão vai aumentando. RT2 é pior que a RT1. RT2 é quando eu tenho uma recessão gengival, mas eu tenho perda de inserção interproximal. Mas essa perda de inserção interproximal, ela é menor ou igual à perda de inserção vestibular. Para quem não se lembra ou não sabe o que é perda de inserção ou o que é inserção, quando eu coloco a sonda periodontal, é a medida do fundo da bolsa até a junção esmalte-cemento. Então, quando eu coloco a minha sonda nas proximais, essa medida que vai dar na proximal, ela é menor do que a medida que vai dar na vestibular. Não tratei, o meu paciente vai para RT3. Eu tenho recessão com perda de inserção interproximal igual a RT2, mas essa recessão na interproximal, ela é maior que a recessão na vestibular. Então, percebam, entre o caso anterior e esse, que o black space, nesse caso, ele é muito maior do que no caso anterior. Conseguem perceber? Então, quando eu falo em previsibilidade, eu quero dizer, o primeiro caso, eu vou conseguir ter recobrimento completo. Total. Fiz cirurgia, vai dar certo. O segundo caso, muito provavelmente eu vou ter quase um recobrimento completo. Em RT2, mais para um recobrimento parcial. E no RT3, muito provavelmente eu não consigo recobrir. São casos que eu não devo indicar cirurgia. Porque aí a cirurgia ela tem as suas limitações. Esse é um caso que aparece muito em pacientes que a gente faz raspagem, não aparece? Pacientes periodontais. Então, às vezes, chega muito profissional para mim falar, Naira, o paciente está reclamando da estética, tem como fazer alguma coisa quanto a recobrimento? Nesse caso, não tem. Didaticamente, tem uma conta que eu possa fazer para ver quanto de recobrimento eu vou ter. Então, como que é essa conta? Eu vou pegar os pontos angulares onde a gengiva, a recessão gengival, ela encontra a junção esmalte-cemento. Vou transpor para o meio da papila. Vou fazer essa medida até o ponto de contato. Vou transpor essa medida, colocando ela
na gengiva. Ela vai vir até aqui, vocês estão entendendo? Transponho até aqui. E é aqui que eu vou ter recobrimento. Então, a minha gengiva, quando eu fizer a minha cirurgia, a margem gengival, ela vai ter um deslocamento coronário até este ponto. Vai faltar 1 milímetro para eu conseguir recobrimento total. Entenderam? Sim? E técnica cirúrgica. Algumas técnicas. Tem muitas técnicas, a gente trouxe as principais aí para vocês, tá? Deslocamento coronário, técnica de Zucchelli, deslocamento lateral, técnica de tunelização e associações. Ou seja, o que acontece muito na clínica é, por exemplo, você associar uma técnica de Zucchelli com um túnel. Você sabendo manejar bem as duas técnicas, não tem problema você usar as duas técnicas no procedimento cirúrgico. E aí um quadro para ajudar o aluno, mais didático, para ver quando você usa cada técnica em cada reseção gengival. Por exemplo, uma reseção gengival pequena, com até 3 milímetros, se ela for unitária, a tunelização, que é uma técnica que você não rebate retalho, a gente vai mostrar, responde bem, você pode usar. Se forem várias reseções, você pode usar o túnel ou o Zucchelli. Se for uma reseção gengival de até 6 milímetros, de 3 a 6, você pode, se for uma reseção unitária, um deslocamento coronário, e se forem reseções múltiplas, um Zucchelli. E se a reseção gengival for profunda, a gente vai lançar a mão de um fechamento lateral, tanto em reseção unitária quanto reseção múltipla. Não se apeguem aos nomes, eu vou mostrar cada técnica para vocês, mas eu preciso falar mais ou menos quais foram os autores preconizaram, tá? Vamos começar com uma reseção unitária. O que eu vou fazer? Deslocamento coronal. Então, essa reseção unitária, eu vou fazer 2 relaxantes. Estão conseguindo ver? Vou dar junção esmalte-cemento e abro. Quanto mais eu conseguir abrir a minha incisão, mais eu vou conseguir recobrir. Vai ficar dessa forma. Descolo total esse meu retalho até mais ou menos a linha mucogengival. E lá na linha mucogengival, lá em cima, eu vou fazer um retalho parcial. Porque senão eu não consigo trazer esse tecido. Então, retalho parcial, para quem não sabe, eu deixo o tecido conjuntivo, tá? Eu não exponho o osso. Desepitelizo papila e trago esse tecido coronariamente. Então, faço as suturas em papila e faço as suturas na relaxante. Esse é o resultado de 6 meses do paciente. Quando eu tenho reseções múltiplas, aquela técnica de relaxante não serve, porque isso vai interferir na vascularização do meu retalho. Então, eu faço outra técnica que foi preconizada, publicada por Zucchelli, tá? Que é um pesquisador na área. O que ele me fala dessa técnica? Eu vou escolher a reseção central ou a maior reseção gengival. Nesse caso, canino. No canino, eu vou fazer na base da papila, incisões da junção esmalte-cemento até a margem gengival do dente vizinho. Percebam que essas incisões estão divergentes, ok? Agora, quando eu vou para os dentes adjacentes ao dente central, eu faço incisões convergentes. Elas convergem com o dente central. Mesma coisa. Vou rebater. Aqui é a técnica para linear de remoção de tecido conjuntivo. A gente costuma lá no Senac fazer um X quadrado para fazer a sutura. Coloco o meu enxerto de tecido conjuntivo. Posso prender esse enxerto de tecido conjuntivo em base de papila, não retalho, não, tanto faz. Trago esse retalho e suturo. Esse é o caso de um paciente lá no Senac. Os alunos operaram faz uns 2 meses. É um caso de um paciente que ele tinha reseções muito profundas em ambos os lados, principalmente do lado esquerdo do paciente. Esse mesmo. Está conseguindo ver? E ele veio indicado por uma colega minha endodontista, porque o ápice do dente 25 ele estava exposto. O que a gente fez? Fez tratamento endodôntico,
e vamos fazer, como ele tinha suporte ósseo, em proximal tinha crista óssea em palatina, o problema era na vestibular, ele tem indicação para cirurgia plástica periodontal. O que o aluno fez? Fez uma técnica de Zucchelli. Então, ele fez aquelas incisões em base de papila, descolou, e, nesse momento, ele associa outra técnica. Vocês não tem como, gente, eu trazer o tecido lá do ápice, concordam? Ali não tem mais tecido. Então, ele pega todas as papilas descoladas, sutura essas papilas para conseguir recobrir essa raiz. Na tentativa de recobrir essa raiz, então, descola total no começo, no parcial ali no fundo de vestíbulo, traz esse tecido, tira enxerto de tecido conjuntivo. Muitas vezes o que a gente tira não é a nossa expectativa, o que a gente pode fazer é dividir esse tecido conjuntivo, dessa forma a gente deixa ele maior, sutura, traz o retalho. Então, por mais que no pós-operatório eu tenha tido recobrimento total, o que a gente espera nesses casos é um não recobrimento total. A gente já sabe disso, se a gente sabe a classificação das recessões gengivais. Então, esse é o antes do paciente e esse é o depois. Então, a gente conseguiu recobrimento total no 24, um recobrimento parcial aqui no 26 e no 25. Então, toda aquela ápice de raiz que estava exposta, a gente conseguiu recobrir. E, nesse momento, aí eu parto para uma segunda técnica cirúrgica. Por exemplo, um deslocamento lateral. Então, a gente não tem os alunos ainda não fizeram uma segunda abordagem, porque a gente espera 6 meses para fazer segunda abordagem. Mas eu trouxe um caso parecido, em que o dente 25 é um pôntico e tinha muita exposição de raiz no dente 26. Foram feitas relaxantes no segundo molar e o objetivo é deslocar a lateral esse retalho, ok? O problema dessa técnica é que muitas vezes a gente tem uma recessão residual no segundo molar, aqui são os 30 dias do paciente, e aqui 12 meses do paciente. O que a gente percebe nesse caso é uma lesão cervical não cariosa no dente 26. Então, se a gente agora entrar com procedimento restaurador, a recessão gengival remanescente vai ser pouca, ok? Agora, quando será que a gente entra com uma restauração em situações de lesão cervical não cariosa? Será que eu entro antes ou depois da minha cirurgia? Vou deixar para a Vitória. Eu acho que dentro da cirurgia plástica, quando a gente pensa em recobrimento, essa é uma das questões que mais aparecem, tanto de colegas dentistas, tanto também de pacientes. Então, o paciente ele chega muitas vezes com a recessão gengival, se não foi ele que trouxe a queixa da recessão, porque às vezes ele vai lá para fazer um outro tratamento, né, no seu consultório, e você vê a recessão. Se você é um dentista que tem a consciência da importância, né, de tratar com recobrimento radicular, aí você vai e fala para o seu paciente, olha, você tem essa raiz exposta e a gente precisa fazer um tratamento para isso, né? Aí o paciente ele pode muitas vezes falar, poxa, mas eu já tive outra vez esse problema e o que aconteceu? O dentista foi lá, outro dentista foi e colocou uma resina e tá tudo bem. Ou às vezes essa raiz está exposta e eu não tenho sensibilidade, eu não sinto nada, e às vezes não incomoda. A gente vê que muitas vezes o que traz o paciente com essa queixa é realmente o incômodo estético. Se não tem essa queixa estética, muitas vezes o paciente não quer tratar. Ainda mais quando você chega e fala para ele que você vai ter que remover um enxerto do céu da boca, né? A maioria dos pacientes fica bem assim, receoso quando você fala como é que é o procedimento, né? E aí, essa questão, de quando eu vou recobrir, quando eu vou restaurar, a gente precisa ter clareza, né? Até para a gente conseguir passar para o paciente. Porque se a gente não tem essa clareza da importância do recobrimento, a gente não vai passar isso para o paciente fatalmente não vai fechar o tratamento. E a questão aqui não é fechar porque a gente quer fazer o tratamento, é porque é necessário. Como a professora Naira mostrou, não é uma questão só de estética, é uma questão que aquilo vai aumentar e a dentina da raiz ela não foi feita para ficar exposta na cavidade bucal. Então, é um tratamento também funcional. É isso que a gente precisa passar para o paciente. Não é simplesmente estética, não é simplesmente não estou sentindo, não preciso tratar. Muito pelo contrário, é importante.
E aí, são casos comuns, muitas vezes, a gente ter a recessão gengival associada a lesões cervicais não cariosas, que seriam lesões onde a gente já tem perda de parte mineral desse dente. E aí é onde a gente entra com a técnica associativa. Então, a gente não vai simplesmente recobrir. É o que a gente precisa explicar para o paciente. Sim, eu posso utilizar uma restauração em resina composta naquela região onde eu tive perda mineral. Naquela área de raiz, onde eu não tenho um defeito de lesão cervical, aí sim é onde eu preciso trazer essa gengiva de volta e trazer enxerto de tecido conjuntivo, na maioria dos casos, porque a gente tem na literatura muito bem já documentado que a maior parte das regiões onde a gente tem recessões gengivais são áreas de fenótipo fino, onde a gente tem a gengiva muito fina mesmo, e isso é um fator de risco para o desenvolvimento das recessões. Então, a gente precisa, muitas vezes, associar ao enxerto de tecido conjuntivo. E aí, quando é que a gente restaura e quando é que a gente recobre? A regra é clara. Onde a gente tem perda mineral é onde a gente vai restaurar. E onde a gente tem raiz exposta é onde a gente vai recobrir, certo? Cada coisa no seu lugar. Faltou tecido onde a gente tinha ali na coroa, principalmente, dentina, esmalte, não tem mais, a gente vai restaurar. E a área de raiz, obrigatoriamente, né, a gente vai ter que propor o recobrimento radicular. E aí, essa é uma tabelinha também com uma regrinha básica. É claro que é importante, quando a gente traz uma tabela, é sempre interessante que todo mundo fica, não, eu preciso decorar isso aqui, né? Entender aqui essa regra. Mas a gente precisa ter também a clareza de que nunca é uma regra, né? Uma receita de bolo. A gente precisa avaliar caso a caso. Mas, de um modo geral, a gente segue ali alguns parâmetros de quando a gente tem uma lesão cervical não cariosa só em coroa, a gente vai restaurar até a junção cemento-esmalte, certo? A gente tem aquele degrau, aquela lesão em formato de cunha, a gente vai restaurar, devolvendo a estrutura que foi perdida de coroa. Se essa lesão cervical já ultrapassa e pega também parte da raiz, ou se ela está associada, né, só na coronal, e a gente tem também a parte de recessão gengival, é onde a gente vai casar. Apenas a coroa a gente restaura e a parte de raiz a gente recobre, tá? Só que se a gente passa a ter também uma lesão cervical não cariosa, então aquela falta de estrutura mineral também em raiz, aí a gente vai fazer o quê? Colocar a resina na raiz? Idealmente não. Então, se é uma lesão rasa, a gente não precisa restaurar, a gente vai aplanar aquela raiz. Então, tem um defeitozinho, perdeu um pouco de estrutura ali. Eu vou com uma cureta ou até com uma broquinha e vou aplanar aquela raiz, deixar sem aquele ângulo vivo, tá? E aí eu não preciso colocar material restaurador em raiz. A gente só vai recobrir a parte da raiz. E se essa lesão, ela ultrapassa 1,5 milímetro, já é aquela lesão muito profunda. Aí sim, são casos em que a gente vai precisar colocar material restaurador, porque dificilmente a gente vai conseguir, mesmo colocando um enxerto de tecido conjuntivo, na verdade, trazer aquela espessura toda de volta e manter a estabilidade da margem. Por que a gente coloca um enxerto de tecido conjuntivo? Porque a gente precisa aumentar a espessura daquela margem para que aquilo seja estável ao longo do tempo. Para que a gente consiga trazer o tecido para o limite ali da junção cemento-esmalte e que isso se mantenha com o passar do tempo. Tá? Então, apenas em lesões que acometem também a raiz, que ultrapassam 1,5 milímetro, então são lesões muito profundas, é que a gente vai, de fato, restaurar, pensar em colocar um material restaurador. Tá? Então, a gente vai buscar devolver ali o limite da junção cemento-esmalte. Mas em casos em que a gente perdeu, né, até onde a gente vai com a resina? Aí a gente vai ou usar um dente contralateral do outro lado, se ele tem a junção cemento-esmalte, a gente vê o tamanho desse dente e passa esse tamanho, né, essa medida, para o dente que a gente está trabalhando. Ou, muitas vezes, a gente usa como parâmetro um dente vizinho. E está só num pré-lesão? Eu me baseio no dente vizinho, o outro pré-molar, tá?
E tem alguns trabalhos também mais atuais, que é até do grupo de São José dos Campos, do professor Mauro Santamaria, que ele publica bastante nessa linha de pesquisa de lesões cervicais não cariosas associadas a recessões gengivais, em que ele sugere que, no momento da restauração dessas lesões, essa restauração, por exemplo, em resina composta, que é o mais utilizado, a gente se baseie pela junção cemento-esmalte, mas restaure até 1 milímetro a mais. Por quê? Tem muitos casos em que a gente não consegue o recobrimento completo. Então, esse 1 milímetro a mais em resina seria uma segurança, assim, uma sobrinha ali, porque se aquilo não chegar no 100%, ele vai ficar muito perto e a gente vai ter um resultado legal, certo? E aí a gente traz de volta para que a gente possa recobrir, alterar fenótipo através de um enxerto de tecido conjuntivo, tá? E aí esse trabalho é muito legal, que é realmente repensando, né, como que a gente faz a decisão de restaurar ou recobrir, que é esse papo que a gente está tendo aqui agora. Então, para quem tem interesse em se aprofundar, estudar, ver todas as... Porque existe até uma classificação do tamanho do defeito, quando tem a junção cemento-esmalte exposta ou não, tem tudo descrito nesse trabalho científico, tá? Então, quem tiver interesse, claro que a gente não consegue abordar passo a passo aqui nessa aula, que ela é mais curta. E aí, eles expõem essa técnica de trazer a resina 1 milímetro a mais, né, do limite ali estimado dessa junção, para que a gente possa ter essa segurança do recobrimento. E em lesões muito profundas, é a ideia de trazer o material restaurador, preenchendo também essa área quando o defeito ultrapassar 1,5 milímetro. E aí, voltando um pouquinho para a questão da técnica, né? A professora Naira mostrou as técnicas com abertura de retalho para vocês, que são as técnicas, até hoje, vamos dizer assim, mais utilizadas. Mas hoje a gente tem, principalmente no mundo do Instagram, né, a gente vê muita coisa publicada. E eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas tem uma técnica chamada tunelização, que ganhou muito destaque, principalmente nos últimos anos. Por que ela ganhou muito destaque só agora? Porque no início, quando essa técnica foi preconizada, é uma técnica onde a gente abre um túnel, por isso que se chama tunelização, através de instrumentos delicados, né, de uma periodontia bem refinada, para que a gente possa abrir um espaço para entrar com um enxerto de tecido conjuntivo por baixo. De uma forma a não precisar abrir incisões relaxantes, visando, por exemplo, não ter sequelas de estética por conta de cicatrizes da incisão, de sutura. E aí, só que inicialmente, os primeiros trabalhos publicados mostrando essa técnica deixavam grandes áreas de tecido conjuntivo exposto. Então, o que a gente tinha com bastante frequência? Necrose tecidual, tá? E é claro, tudo vai se desenvolvendo e o que a gente foi percebendo, que os autores foram percebendo, é que precisava ser feita algumas alterações na técnica. E aí hoje a gente sabe que a gente tem um limite de até 20% de enxerto de tecido conjuntivo que pode ficar exposto ali além do retalho para que não haja a necrose, tá? Então a gente precisa usar um enxerto maior para que pouquinho, no máximo, fique exposto para a gente não ter esse risco de necrose. E a tunelização também foi uma técnica que ganhou muita força com esse boom da implantodontia estética. Hoje, né, a gente sabe que o paciente não quer simplesmente um implante. Colocou ali o parafuso, travou, colocou a coroa e está tudo bem. Ele quer estética. Ele quer que aquela restauração, principalmente se for feita em área anterior de maxila, ele não quer que aquilo pareça uma prótese, pareça um implante. Ele quer que pareça um dente. E a gente, mesmo que tenha uma coroa linda e maravilhosa, se a gente não tem uma gengiva também, né, semelhante ali aos tecidos adjacentes, com certeza isso é uma queixa que o paciente vai trazer, vai voltar trazendo. Então, a tunelização passou a ganhar muito destaque também por conta desse destaque dentro da implantodontia. E aí, esse é um caso, né, a técnica clássica de tunelização, onde a gente tem uma recessão. Aqui, se vocês observarem, a gente tem uma lesão cervical não cariosa ali, mas é uma lesão rasa, onde a gente aplana e está tudo certo. Não precisamos colocar material restaurador na área de raiz. E aí, a ideia da tunelização é entrar com os instrumentais aqui, soltando esse retalho para que a gente entre com o enxerto de tecido conjuntivo. Lembrando que a técnica de tunelização, a indicação dela é para recessões pequenas,
ou recessões unitárias ou recessões múltiplas também pode ser feito, mas a melhor indicação dela é para recessões de até 3 milímetros. Ah, mas eu vi no Instagram, fizeram, né, com recessões maiores. Tudo bem, gente, não é uma coisa assim, não é uma contraindicação, mas não é a melhor indicação para recessões de profundidade maior. Quanto maior a profundidade, menor previsibilidade de a gente conseguir soltar bem aquele retalho. Porque quando a gente vai trazer esse retalho, ele precisa ficar, na hora de suturar, primeiro, sem tensão. Não é a sutura que vai trazer esse retalho à força, tá? É a soltura do retalho que vai deixar ele posicionado ali naquela margem sem tensão. E outra, preconizado também, é uma regra, né, que a gente precise deixar o limite daquele retalho 1 milímetro além do que a gente quer de recobrimento. Então, ou seja, não é só a recessão que a gente quer recobrir. No momento da sutura, ele tem até que passar um pouco para que, no momento que aquele tecido desinchar, né, sair aquele edema, ele fique na posição que a gente quer, tá? Então, aqui em recessões pequenas, a gente consegue utilizar essa técnica de tunelização, que foi muito mostrada pela Sofia Aroca e o grupo de pesquisa dela, e hoje a gente sabe que, por exemplo, naqueles tipos de recessão de classe 3, onde a gente já tem um pouco de perda interproximal, é inclusive uma boa indicação da técnica de tunelização. Por quê? A gente tem até a área ali interproximal que não tem tecido, na verdade, uma folga para a gente poder trabalhar esse túnel. Tá? Então, é uma boa indicação também e acabou dando mais força para a indicação dessa técnica. Então, feito o túnel, a gente utiliza ali o enxerto de tecido conjuntivo, sutura, lembrando que muitas vezes a gente quer ganhar um pouquinho mais de faixa de tecido queratinizado e uma das técnicas, né, que a gente pode lançar mão é deixar um pouquinho desse enxerto exposto. Quanto é esse pouquinho? No máximo 20% do enxerto, tá? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso para não ter risco de necrose. Feito isso, a gente consegue um resultado de recobrimento também muito bom e esteticamente favorável. Então, para recessões pequenas, a gente tem essa possibilidade também de utilizar a tunelização com bons resultados, certo? Ah, tá, mas e aqueles retalhos mega finos? Então, a gente fez a tunelização, mas olha a finura desse retalho. A gente coloca a sonda, dá até um frio na barriga de que, meu Deus, vai rasgar, né? E a tunelização é uma técnica que realmente exige uma habilidade manual, digamos assim, maior, né? Um pouco mais de treinamento. Por quê? A gente precisa abrir internamente esse retalho. Devido a isso, o que hoje a gente tem bastante uma possibilidade para trabalhar junto com a tunelização? A utilização de algumas incisões acessórias. Então, a gente não vai abrir as papilas, mas a gente pode fazer incisões paralelas ali naquela região para ajudar a tunelizar. Seria, por exemplo, as incisões vista. Tá? Seriam essas incisões verticais que não vão chegar lá na papila, elas vão ficar mais para apical, para facilitar, por exemplo, a entrada tanto do tunelizador para soltar esse tecido internamente, quanto também do enxerto de tecido conjuntivo, tá? Para a gente não ficar forçando essas margens, que já são margens muito sensíveis, principalmente nesses retalhos que são finos demais. E aí, essa incisão vista, né, ela não foi desenhada idealmente para ajudar na técnica de tunelização, ela foi, na verdade, descrita primeiro nesse artigo do Zadeh, que era para entrar com outros tipos de enxerto, de regeneração, mas hoje a gente sabe que ela é muito utilizada também para essas técnicas de recobrimento, associadas à técnica de tunelização. E aí a gente pode colocar ela em diferentes posições, dependendo daquele local da arcada em que a gente está trabalhando. Feito isso, a gente entra com o enxerto de tecido conjuntivo, né, o desenho e traz esse retalho para a coronal. Então, a gente consegue também essa mobilidade. Isso ajuda, inclusive, na hora de soltar internamente essas fibras, porque para apical, esse retalho ele precisa ser dividido. Tá? A gente nunca vai mexer ali na margem de osso. A gente vai realmente soltar a musculatura, soltar aquelas fibras, para que a gente ganhe flexibilidade desse retalho. E nós temos também a possibilidade de associar técnicas. Então,
como a gente tinha aquelas técnicas inicialmente descritas com incisões relaxantes, hoje a gente pode fazer, por exemplo, um CAF, né, que seria aquela das incisões verticais, tunelizado. Então, a gente não vai abrir para dentes unitários, a gente pode associar, por exemplo, para recessões múltiplas, áreas em que a gente vai tunelizar e regiões em que a gente vai também fazer essa incisão. E aí, por exemplo, um caso desse, onde nos incisivos, os 2 incisivos centrais inferiores tinham recessão, e aí, como essa papila central aqui, ela já era mais sofrida, né, já tinha mais perda, aqui a gente tem muita dificuldade de ter recobrimento completo mesmo. Então, para não mexer ainda mais nessa papila que já sofreu muito, a ideia era tunelizar essa região e fazer uma incisão vertical aqui de ambos os lados para facilitar também tanto o manejo dessa área de papila, quanto com a entrada do tecido conjuntivo. E aí a técnica, né, da incisão fica dessa forma, a gente consegue manter ali, esse aqui já é o enxerto de tecido conjuntivo, colocado ali por dentro, e as suturas, tá? Lembrando sempre da sutura sem tensão. E aí, um ponto muito importante da gente reforçar aqui, que é claro que a ideia aqui não é ensinar técnica, justamente porque a gente tem um tempo muito curto para abranger todos os detalhes que uma técnica exige, mas é a gente levar para casa essa mensagem da interdisciplinaridade. Por quê? Eu preciso fazer só pério para fazer enxerto de tecido conjuntivo muito bem? Não, é claro que não. Quem faz qualquer outra disciplina clínica também pode, e até talvez deveria, pelo menos entender as indicações para poder, se eu não quero fazer, eu vou saber indicar para o meu colega. Eu vou saber as limitações de cada tipo de recessão, se o paciente já teve muita perda. O paciente chega, doutor, eu queria cobrir essa raiz. Aí eu já vou saber conversar com ele, olha, tem limitações por conta disso, e poder conversar com o meu paciente, né? E aí, isso entra muito também em relação à implantodontia. Hoje a gente sabe que se a gente extrai um dente e não maneja aquele rebordo, ele vai fatalmente ser reabsorvido de uma forma muito rápida, porque em até 3 meses, nos 3 primeiros meses, 30% daquele rebordo já vai ser reabsorvido, tá? E dentro de 1 ano, metade daquele rebordo já vai ter sido perdido. Então, se a gente não faz nada e o paciente vai embora e fica com aquilo cicatrizando normalmente, ele vai perder muito daquele rebordo. E, fatalmente, isso vai afetar a reabilitação quando ele quiser colocar um implante. Se for área estética, ele vai ter um prejuízo, uma sequela estética também, tá? Então, é muito importante também que a gente saiba as indicações e saiba trabalhar com enxerto de conjuntivo quando a gente vai para a área de reabilitação. E aí tem alguns trabalhos, inclusive, enfatizando, né, a importância de trabalhar a estética rosa. Hoje a gente ouve sempre esse casamento de estética branca com estética rosa. Não adianta a gente fazer uma restauração linda e maravilhosa se a gente não souber também trabalhar os ends, trabalhar volume, trabalhar cor, trabalhar textura do tecido. O nosso resultado não vai ser o mesmo que se a gente tiver o cuidado com todos os detalhes. E aí, numa situação em que a gente precisa fazer um implante, numa região em que a gente já tem uma limitação de espessura de osso, com certeza, obrigatoriamente, a gente vai precisar fazer uso de enxerto de tecido conjuntivo para compensar aquela limitação do rebordo, tá? E aí a gente vai buscar ganhar o volume. E aí, no caso de um dente em que seria perdido se não for feito nada, vai ser realizada aquele tipo de reabsorção que a gente viu com um defeito muito grande e utilizando o enxerto de tecido conjuntivo, manejando aquele rebordo, a gente consegue devolver todo um volume e o resultado final do paciente fica muito superior. Então, se a gente tem que levar para casa algumas mensagens, o que vocês precisam se lembrar? Precisam se lembrar que a cirurgia plástica periodontal, ela é parte integrante e é indispensável dentro de um planejamento reabilitador. Então, ela precisa ser considerada, ela tem a sua importância ali nos nossos tratamentos. O recobrimento radicular e também o uso de enxertos de tecido conjuntivo, eles não são feitos meramente por estética, mas também pensando em função e saúde. E uma técnica, ela não vai resolver todos os casos. Por isso, a gente precisa olhar para as técnicas como uma caixa de ferramentas. A partir do momento que eu consigo trabalhar com diferentes técnicas e sei a indicação de cada uma, né, a gente consegue entregar o melhor resultado dentro das limitações de cada caso, tá?
E aí, essa é a nossa equipe, essa é a turma que está com a gente lá no Senac. Queria agradecer porque a gente, na verdade, trouxe vários casos que são feitos lá no Senac pelos alunos. Então, é um curso de periodontia que a gente trata desde o básico até a parte de cirurgia plástica periodontal. Quem tiver interesse em participar ou tiver algum colega interessado em aprender periodontia, vamos ter uma nova turma começando em março. É isso, pessoal. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a gente, estamos também nas redes sociais.